Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, ouvintes, pessoas que estão visualizando essa live, quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Como costumo dizer, faço citação bíblica: a paz que excede todo o entendimento, a paz que não é descrita em palavras, a paz que transforma o nosso ser, nos dá a condição de sermos feitos filhos de Deus, de usufruirmos da comunhão completa com Ele, através do sacrifício do seu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais uma transmissão, que se dá sempre aos domingos, às 18h30. Sempre quem faz é o nosso pastor, o pastor Périx, mas desta vez me encarregou de estar fazendo essa transmissão. E eu quero aqui cumprimentar os nossos irmãos que já se fazem presente, né? Vamos ficar aqui uns 2 ou 3 minutinhos enquanto iniciamos a pregação da palavra. E eu quero já iniciar cumprimentando a minha irmã, minha amada irmã Elisângela Menezes. A paz do Senhor Jesus, minha irmã, que Deus te abençoe. Um forte abraço. Quero também saudar aqui a irmã Vitória Soares. Deus te abençoe, irmã Vitória. Que Deus abençoe a todos, ao seu esposo, irmã Assis, Sara Moreira também. Que Deus te abençoe, minha irmã, toda a sua família. Que Deus os guarde, que o Senhor manifeste a sua glória sobre nossas vidas, que tenhamos essa alegria sempre de compartilharmos da parte de Deus aquilo que é mais precioso no tocante ao relacionamento humano, né? Que é o amor fraternal. Aproveito também já para mencionar essa data, que é o dia em que nós comemoramos o Dia das Mães. Celebrar a Deus pela vida de nossas mães. Entendemos que são instrumentos de Deus e que ser mãe é um dom. Deus abençoe a todas. Em nome de Jesus, também a minha mãe receba esse abraço. Quero mandar um abraço também para o irmão Paulo, a irmã Raquel Oliveira também, juntamente com seus familiares. O Paulo está em Paracuru, na casa do nosso amigo e pastor Josafá. Estava assistindo agora a transmissão deles. E juntamente com sua esposa, né? E seus filhos. Que o Senhor Jesus nos abençoe. Louvado seja Deus. Eu quero convidar vocês a abrir a Bíblia de vocês no Salmo 34. Hoje nós vamos observar porque o salmista diz com tanto entusiasmo, com tanta certeza, com tanta convicção: provai que o Senhor é bom. E como se trata de um culto de adoração ao Senhor, que fazemos sempre ao domingo de forma costumeira, nós vamos aqui estar observando, meditando na palavra de Deus. Contamos com o auxílio do seu Espírito para que possamos entendê-la e aplicar a nossa vida. Está conosco também o irmão Márcio. Que Deus te abençoe, meu irmão. Irmão Márcio Moreira, saudade de vocês todos, viu? Eu costumo dizer, né, o amor que a gente ama é o amor de Cristo nos amando, e não tem predileção, são todos iguais, são todos irmãos, somos todos irmãos, estamos todos unidos no mesmo corpo, temos toda uma importância para o corpo de Cristo, e sintam-se todos abraçados em nome de Jesus. Tem outras pessoas aqui que estão presentes também, deixa eu ver se eu consigo identificar. João Videira, que Deus te abençoe também, rapaz. Tudo bom, meu amigo? É um colega de trabalho no mesmo ramo que a gente, né, na construção civil. Trabalhou com a gente lá em outra empresa. Ele não chama de concorrente, ele também tem uma empresa igual a nossa. Está aqui também, deixa eu ver quem está aqui conosco. Já citei Raquel, já citei Vitória, já citei o irmão Márcio. Então quero convidar vocês a abrir a Bíblia de vocês no Salmo 34, para que a gente possa fazer a leitura, e depois de ler a palavra nós oraremos e faremos a exposição da mesma com a ajuda de Deus. Amém? Deixa eu ver se esse reflexo desse óculos diminui aqui para não atrapalhar tanto vocês. Val Rodrigues, a paz do Senhor, meu irmão, que Deus te abençoe. Um abraço para sua esposa também, em nome de Jesus. Salmo 34, meus irmãos, é um salmo de Davi, né? E eu quero começar a leitura. Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão.
Engrandecei o Senhor comigo, e todos, a uma, lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor, e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e serei iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e o livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, e escutai, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal, pratica o que é bom, procura a paz, empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Clamam os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos, e nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar, meus irmãos, pedindo a graça de Deus sobre esse momento, a ajuda do seu Espírito para que nós possamos compreender a sua palavra, porque não é possível manifestar ou transferir uma conclusão tão sublime sem a ajuda do Espírito. Que Deus possa, através da sua palavra, falar aos nossos corações, à nossa mente, gerar em nós convicção e entendimento daquilo que é bom, e que nós tenhamos o mesmo auxílio que o salmista Davi teve quando concluiu ou quando estava escrevendo esse salmo. Ó Deus, nós necessitamos do teu cuidado, da tua graça, da tua companhia, da tua direção. Se o Senhor não for conosco, para onde iremos nós? Guarda-nos, Senhor, de tropeçar. Manifesta a tua vontade, o teu querer em nossas vidas. Dirige os nossos passos. Transforma-nos, Senhor, em homens temente a Deus. Faz com que cada vez mais nós tenhamos a Cristo como exemplo e possamos viver andando nos passos de Cristo, pensando como Cristo pensou, agindo como Ele agiu. Tem misericórdia de nossas vidas, ó Pai. Perdoa os nossos pecados. Faz com que o Teu Espírito nos auxilie nesse momento da manifestação da Tua palavra, e que a nossa mente, o nosso coração esteja disposta a receber a Tua palavra. Que o Senhor abra o nosso entendimento. Que o Senhor manifeste o Teu querer nessa noite. É o que nós te pedimos. E fazemos isso em Cristo Jesus. Amém. E louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nós estamos diante de um salmo escrito por Davi, um homem regenerado, um homem que foi ungido por Deus, um homem que recebeu de Deus um chamamento, um chamado, como você queira dizer, e que durante todo o seu ministério terreno experimenta os cuidados de Deus sobre a sua vida. A exemplo, representando um filho de Deus, ou um cristão, aquele que anda nos passos de Cristo, como eu acabei de falar, ou aquele que ainda não Cristo manifesta no tempo de Davi, mas que vivia na esperança da sua vinda. Davi manifesta aqui um desejo
de alguém que foi salvo, de alguém que foi alcançado pelo Senhor. O versículo 22 diz que, do Salmo 34, diz que o Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. É nessa esperança, é nessa convicção, é com essa inteireza de entendimento que Davi escreve esse salmo dirigido pelo próprio Deus, que a palavra de Deus diz que a Bíblia é toda ela divinamente inspirada, que ela não nasce na interpretação humana, que ele manifesta um desejo comum àquele que conheceu o Senhor. O versículo 1 do Salmo 34 diz o seguinte: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Depois de encontrar-se com o Senhor, o que resta ao homem, como temos falado aqui diversas vezes, e repito mais uma vez, é viver uma vida digna do seu chamado. É reconhecer que um dia estava distante do Senhor, e como diz o Salmo 22, o versículo 22 do Salmo 34, foi alcançado ou resgatado por ele, agora é seu servo. O servo tem o desejo de bendizer. É uma decisão que ele abraça, que ele acata, e ele faz isso em todo o tempo. Não é uma coisa que ele faz de forma isolada, não é uma coisa que ele faz de forma atípica, mas é uma coisa que é comum ao seu dia, é comum à sua vida, lhe traz alegria, a sua mente transformada, o Espírito habitando em você, você regenerado, com o coração agora de carne, não mais petrificado, você vivendo o reino do Filho do seu amor e não estando mais morto em delitos e pecados, sujeito à servidão. É comum que o servo de Deus bendiga, exalte, enalteça, reconheça o agir de Deus na sua vida. E o versículo 2 do Salmo 34 diz que gloriar-se-á no Senhor a minha alma. A minha alma renderá glórias ao Senhor, renderá louvor ao Senhor. Esse é o resultado de uma vida transformada. E a parte 2 do versículo diz: os humildes o ouvirão e se alegrarão. Passa a ser um cântico comum e que traz a alegria aos humildes, aqueles que foram alcançados pelo Senhor, aqueles que reconhecem essa ação, que decidem, a exemplo do salmista Davi, bendizer o nome do Senhor em todo o tempo, e o seu louvor está continuamente na sua boca. E o versículo 3 é um conselho de quem vivencia isso. É uma certeza, uma convicção que é bom, que o Senhor é maravilhoso. E o versículo 3 diz: engrandecei o Senhor comigo. É comum que alguém que bendiz o Senhor tenha a alegria de contagiar outras pessoas a praticar aquilo que ele pratica. Ele diz: olha, engrandecei também ao Senhor comigo, e todos, a uma, lhe exaltemos o seu nome. É como se nós fôssemos convidados a fazer um coro. Toda a boca louve ao Senhor. Isso é uma coisa muito conhecida nos Salmos. Todo aquele ser vivente exalte o seu nome. E o salmista vai dizer, a partir do versículo 4, qual a razão dele assim proceder. Por que ele vive agora essa vida dessa forma? Por que ele se alegra ou porque ele pratica aquilo que antes não lhe era comum ou não estava no seu cotidiano? E o versículo 4, ele vai dizer: busquei o Senhor e ele me acolheu. Você que foi acolhido por Deus, você sabe do que eu estou falando, você compreende exatamente o que permeia o coração daquele que é acolhido por Deus. Gratidão é um sentimento típico de filho, de quem compreende o que Deus fez em seu favor, da condição miserável que ele vivia, inimigo de Deus, e como agora ele experimenta do Senhor a condição de ser feito filho de Deus, como agora há pouco eu ouvi o pastor Josafá pregando e citando João capítulo 1, versículo 11, 12 e 13.
Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Estou citando aqui os versículos 5. O que eu estou fazendo é uma exposição, uma leitura mais detalhada daquilo que acabamos de ler no Salmo 34. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Deus não abandona os seus. Deus não salva, entrega o homem à sua própria sorte. Ele faz habitar o seu espírito. Ele é um Deus que sustenta, Ele é um Deus que guarda, Ele é um Deus que ama. É um Deus que segura na mão, como tem falado ultimamente, muitas vezes, o pastor Pérez, e isso tem me orientado muito. E o salmista continua dizendo: clamou este aflito, versículo 6, e o Senhor o ouviu e o livrou de totalidade, as suas tribulações. Diz o salmista Davi: clamou este aflito, e o Senhor o livrou de todas as suas tribulações, ou de todas as minhas tribulações. Davi reconhece que está em Deus o socorro. Davi reconhece a sua incapacidade de agir, a sua incapacidade de resolver. E o próprio Davi diz: olha, na condição de aflito eu clamo ao Senhor. Diz o texto, e o verbo está conjugado no passado, ele diz: clamou este aflito, ou seja, num dado momento eu clamei ao Senhor enquanto estava aflito, enquanto estava sem saída, enquanto minha alma estava amargurada. Louvado seja Deus. E o Senhor me ouviu. Você consegue dimensionar? Você consegue compreender a preciosidade de um ser pecador, como eu, como você, indigno, e que foi amado com tão grande amor, e que agora é rasgado na pessoa de Jesus Cristo um véu que fazia separação entre Deus e o homem? Você tem noção do que significa ser ouvido por Deus, ser amado por Deus? Você compreende o ato de poder curvar-se diante do Senhor, de ouvir a sua voz, de saber que Ele está ouvindo-lhe, que está no seu trono e se importa com você, compreende o seu agir, a sua necessidade, o seu clamor. E o salmista diz que o homem que bendiz ao Senhor, o homem que tem uma harmonia com Ele, que a sua vida é voltada para louvar o seu nome, os seus lábios contêm o perfeito louvor. O homem que decide engrandecer ao Senhor, o homem que sabe, que busca ao Senhor e o Senhor responde. Diz o salmista que esse Senhor tem um cuidado especial sobre a vida dele. O Salmo 7 diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. É o cuidado de Deus que faz com que Paulo diz que o amor de Deus nos constrange. Você se sente constrangido pelo amor de Deus? Você se sente constrangido e olha para si e sabe que é pó, e que Deus lhe amou de tal maneira que entrega o seu filho, que faz habitar o seu espírito? Eu bato sempre nessa tecla, com a intenção de declarar que em você há algo precioso, que habita em você, que lhe torna santo, que lhe conduz a Deus, que lhe torna parecido com o Senhor Jesus. Que você não está só, que paira sobre mim e sobre você uma promessa do próprio Cristo, que não pode mentir, que não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, que estaria para sempre conosco. E o salmista diz no versículo 8, ó, provai e vede que o Senhor é bom. O salmista, conhecendo, experimentando, sendo ouvido por Deus, sendo amado por Deus, sabendo que o muro de separação foi destruído, foi derrubado, sabendo que agora em Cristo tem perfeita comunhão e paz com Deus, ele diz, provai, experimentai, vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado ou feliz o homem
que nele se refugia, o homem que nele encontra refúgio, o homem que nele encontra abrigo. Meus irmãos, a realidade é que nós somos pó. Nós queremos proclamar nossa dependência, queremos proclamar a nossa autonomia, mas nós somos fraquinhos, nós somos incapazes. Os nossos dias provam isso mais claramente. O mundo está de joelho diante de um vírus. Uma dor de dente nos coloca em cama. Uma dor de cabeça nos destrona. Todo o nosso poder, todo aquilo que nós dizemos ter é fútil. É incapaz de nos manter de pé. Mas o homem que se rende ao Senhor, o homem que tem o desejo na sua mente, no seu coração, a sua alma transformada, ele tem o desejo de bendizer, de gloriar o Senhor na sua alma. Em todo o tempo ele tem o perfeito louvor nos seus lábios. Ele tem a certeza, ele contempla o Senhor e sabe que jamais sofrerá vexame. E eu não falo aqui das aflições do tempo presente somente, porque Paulo diz que essas aflições não são para comparar com a glória que nós há de ser revelada. Que aqui, e quando fala de todas as aflições, é dizendo: a vitória final é o vencimento da morte, e o Senhor já venceu em seu favor. A vitória final é que a separação eterna com Deus não é mais cabível àquele que tem uma vida que bendiz ao Senhor, que tem o louvor ou o perfeito louvor nos seus lábios, que engrandece o seu nome, que gloria-se no Senhor, que deleita-se no Senhor, que se entrega ao Senhor, que está abrigado no esconderijo do Altíssimo. E diz o salmista, no versículo 8 do Salmo 34, diz: provai, experimentai, vede, contemplai, que o Senhor é bom. E feliz é o homem que nele se refugia. Eu quero fazer aqui o contraponto. Eu quero que você olhe para a vida de Jesus Cristo e veja o contentamento que Jesus Cristo tinha. Você olhe para a vida de Pedro, de Paulo, de João, de todos os discípulos, e observe o contentamento que eles traziam consigo. Paulo sofrendo naufrágios, perigos, afronta, açoite, e declarava a alegria que habitava em seu coração. Fortalecia outros irmãos. A Bíblia fala dos heróis da fé, não porque eles próprios promoveram a sua vitória, a sua conquista, ou foram heróis pelo fato de ter triunfado por fórmula humana, ou por consequência humana, ou pela força do seu braço. Muito pelo contrário. Depositaram no Senhor a sua confiança. A Bíblia diz que muitos deles andaram errantes. Que o fim da vida deles, na ótica meramente humana, que não consegue discernir as coisas espirituais, era um caos. Cerrado ao meio, enforcados, alguns feitos fogueira para satisfazer o ego do imperador Nero. Mas diz a Bíblia que eles triunfaram sobre a morte. Porque Cristo venceu a morte por eles. Porque tudo que foi disponibilizado através da entrega completa de Cristo é disponibilizado à sua igreja, a mim e a você. E o que me preocupa quando sei disso é que negligenciamos essa verdade em prol de uma mentira. Tentamos nos contentar com aquilo que não sacia a nossa alma, com aquilo que não alegra o nosso coração, e apequenando o Evangelho, tirando a nossa foco dos nossos olhos de Cristo e colocando aqui nesses tesouros terrenos. E o salmista diz, olha, versículo 10, os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. O salmista diz que o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará, porque eu nada terei falta, porque Cristo abunda em mim. Para você ter noção, Paulo e Silas estavam injustiçados, presos num cárcere, porque haviam realizado a obra de Deus. Foram caluniados, injustiçados, mas no coração deles eles tinham a certeza de que estavam abastecidos de Deus e nada poderia lhes faltar, porque Deus é tudo em todos. A certeza de que você está totalmente resguardado diante de Deus.
E que nada nesse mundo pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Essa é a afirmação do próprio Paulo. O versículo 11 é um convite a quem lê o Salmo. É um convite, é típico de quem se encontrou com o Senhor, não consegue conter essa alegria. Não consegue conter. O próprio Cristo, quando ressuscitou, veio para os seus discípulos: olha, foi-me dado todo o poder no céu e na terra, então vão por todo o mundo. Façam discípulos, conte as verdades que vocês experimentaram, que vocês viveram. Eu deposito sobre vós o meu Espírito. Ele lhe dará uma autoridade, uma ousadia, uma alegria. Vocês vão ser homens diferentes. E agora, sendo homens diferentes, proclamadores do reino de Deus ou embaixadores de Cristo, como diz Paulo em 2 Coríntios capítulo 5, dos versículos 20 em diante. Ele faz um convite, diz: vinde, filhos, e escutai-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Dá para você ter dimensão da sua responsabilidade na condição de filho de Deus? Da minha responsabilidade na condição de filho de Deus? De proclamar as boas novas do reino? De proclamar para o mundo caído que existe uma solução, e essa solução é Cristo Jesus? Você compreende o que o salmista diz? Vinde, filhos, achegai-vos, escutai-me, eu que tive a experiência com o Senhor, ouvi-me, versículo 11, Salmo 34, porque eu que compreendo, eu que entendi, e eu digo eu não Mardônio, eu na condição de filho de Deus, eu que posso bem dizer ao Senhor com a minha alma, com a minha vida, eu que tenho perfeito louvor, eu que tenho uma comunhão com o meu Pai, eu que entendo que posso ir diretamente ao trono do Altíssimo. Eu vos ensinarei o temor do Senhor, porque eu também fui ensinado. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o que nos conduz à vida. É o que faz nos quebrar os grilhões da morte. É o que destrona o império das trevas sobre nós. É o que nos faz viver em novidade de vida, em alegria, na esperança, na certeza de que tudo isso vai passar. Que nada pode prevalecer, ou pode superar, ou pode estar acima do amor de Deus, que foi designado a nós, das suas promessas. E o versículo 12 diz: quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Quem é o homem? Eu acho que o homem mais incauto, eu acho que o homem mais ignorante, o homem mais insensível, responderia essa pergunta dizendo eu. Ele diria: eu também quero longevidade. E eu não falo de dias longos, compridos aqui na terra. Eu aproveito para jogar isso para a eternidade, uma comunhão eterna com Deus. Desfrutar do Senhor eternamente, de toda a sua bondade, de toda a sua alegria, de todo o seu ser, da sua luz, do seu brilho, da sua glória, da sua majestade, do seu poder. Alimentar-se de Deus eternamente. E a orientação do versículo 13 do salmista: olha, refrear sua língua do mal é a saída, e os lábios de falarem dolosamente. Se você observar, o versículo 3 é um contraponto aos versículos 1, aos versículos 2 e aos versículos 3. Enquanto no versículo 13, o salmista está dizendo: olha, refrear a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Quem vive assim, vive bem dizendo o Senhor, que ele refreia a sua língua. O louvor está na sua boca, nos seus lábios. A sua alma gloria ao Senhor. Ele engrandece juntamente com os outros e exalta o nome de Deus. Ele não vive na prática do mal. Ele não vive, versículo 13, sem o governo de si. É o que eu costumo dizer, ele tem um domínio próprio, que é um dos frutos que o Espírito disponibiliza. O versículo 14 diz que aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te
por alcançá-la. Esse, que é o homem do versículo 12, que quer uma vida comprida ou longa, ou longevidade, deve comportar-se assim. E eu quero aproveitar para dizer que sozinho você não consegue. É isso mesmo que você está ouvindo. Sem a ajuda do Espírito Santo de Deus, você não consegue viver uma vida que agrade a Deus, porque é o Espírito que lhe capacita. É a graça que lhe capacita a viver de uma maneira regenerada. E depois a gente pode ver isso, está lá em Tito capítulo 2, Paulo me ajuda aí na referência, versículo 11. É a graça que nos envia a condição, ou que nos dá a condição de viver uma vida digna de Deus, que exalte o seu nome, que bendiga-o, que reconheça a sua ação em nosso favor. Eu vou já ler depois, já achei aqui. Para nós continuarmos, dando continuidade aqui ao Salmo 34, o salmista declara que os olhos do Senhor repousam ou estão voltados sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Você sabe a importância disso? Lembre agora do momento que você estava aflito. Faça uma pequena reflexão, olhe para trás, em quantas vezes você já se sentiu aflito, sozinho, desamparado, que aos seus olhos você pensava que não ia conseguir, até que você dobra o seu joelho ou dirige a sua palavra ao Senhor, clama por socorro e Deus lhe socorre. Aqui é exemplo do salmista Davi. Ele diz que no versículo 4, buscou ao Senhor e o Senhor o acolheu e lhe livrou dos seus temores. Num dado momento, o salmista Davi diz que os inimigos que estão à sua volta são mais numerosos do que os cabelos da sua cabeça. Num dado momento, você vê a sua incapacidade de agir. Você vê a sua incapacidade de responder. Você não tem a resposta, você não sabe como agir. Cristão é aquele que declara a sua incapacidade total e a sua total dependência no Senhor. Cristão é aquele que olha para si e vê quão miserável é e conclui que sem Deus ele não consegue ir a lugar algum. Sem Deus ele está frito. A minha pergunta é: se a Bíblia diz que cabe ao homem morrer uma só vez e depois disso segue-se o juízo, o que será do homem que não tem a expiação dos seus pecados feito por Cristo Jesus? O que será do homem que não foi justificado quando se deparar com Deus e foi aberto o livro da vida, das ações? E eu não falo da vida eterna, eu falo das ações, do registro de cada palavra, de cada ação, de cada pensamento, de cada intento mal que nós praticamos. Se nós não tivermos a justificação da pessoa de Jesus Cristo, o que será de nós, ou o que seria de nós? Se não deleitarmos o Senhor, se não compreendermos que a nossa vida deve ser uma vida de cultuar o seu nome, de exaltar o seu ser, o que seria de nós? E o salmista continua, no versículo 16, ele traz afirmações que acalentam a minha alma, que tranquilizam o meu ser. O rosto do Senhor está contra os que praticam mal, para lhes tipar da terra a memória. Clamam o justo, e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas aflições. Eu quero trazer aqui uma simbologia. Da Bíblia fala de um homem mendigo que mendigava, se encontrava aflito, e que ele dizia: Jesus é o filho de Davi, tem misericórdia de mim. Um homem que também é cego, um homem que não consegue visualizar, que é paralítico. E eu estou citando aqui vários casos para que você se enquadre em um, porque eu também me enquadrei em um, até que o Senhor nos restaurou a sorte, até que Deus nos devolveu aquilo que tinha de mais precioso, que é estar destituído da glória de Deus, é estar aleijado, é estar incompleto, que não tem cegueira,
que não tem limitação física, que possa representar o ato de estar destituído da glória de Deus. E saber que lhe é devolvida a comunhão. Saber que em Cristo lhe é devolvido aquilo que você havia perdido, que é de mais precioso. Consciente de quem você era, de quem você é e do que Deus fará em ti. Consciente do resultado de inimigo de Deus e agora feito filho de Deus. Não existe ou não resta a mim nem a você outra ação senão essa de imitar os passos de Davi, de andar nos passos de Cristo, de olhar para a Bíblia e ver que não há outra condição de vida, não há alegria, não há vida senão essa. E não há alegria maior de que compreender que Deus é um Deus justo, versículo 16. Que o mal, aqueles que praticam o mal, serão extirpados, arrancados, retirados. Diz o versículo 17: clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Ser ouvido por Deus, ter a certeza que Deus se importa com você, ter a certeza que um Deus todo-poderoso, soberano, está no seu trono reinando, mas que está com os olhos voltados para você, que Ele lhe ama. E diz o versículo 18: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Essa é uma condição que eu e você devemos ter. E salva os de espírito oprimido, os que não se conformam com esse mundo, os que não dançam essa dança mundana, esse secularismo, esses que não se alegram, que são feitos filhos de Deus e agora andam na contramão do mundo, esses que não andam mais nos deleites da sua carne, mas preferem negar os prazeres que anteriormente tinha em virtude da comunhão com Deus. Aqueles que compreenderam depois de serem lavados com o lavar regenerador do Espírito, a qual Paulo cita em Colossenses. Aqueles que tiveram os olhos livres das escamas da cegueira, aqueles que tiveram a liberdade de espírito para poder viver essa vida, a qual Davi viveu, a qual os personagens bíblicos viveram. Eu não faço menção só de Davi, tem Abraão, que é o pai da fé. Tem Moisés, que tentou livrar-se ou conduzir a sua vida, a sua maneira, do seu jeito, queria libertar o seu povo, matando. E Deus mostra para ele a fórmula correta, a maneira correta. É confiar no Senhor, é declarar a sua capacidade. Moisés chega e diz: Senhor, eu sou um homem de lábios impuros, pesados. Eu não tenho nem palavras corretas para fazer. Se o Senhor não dirigir os meus passos, como é que eu vou andar, Senhor? Essa é a realidade daquele que reconhece que Deus é tudo em todos, que reconhece que pecou contra Deus e que com um infinito amor foi amado e vive em função de fazer a vontade de Deus, que é grato eternamente a Deus, que bendiz ao Senhor, que se humilha diante de Ele, que gloria ao Senhor na sua alma, que exalta, que bendiz, que se alegra. Perto está o Senhor daqueles que têm o coração quebrantado e salva aqueles que têm o espírito oprimido, que não se conformam com esse mundo, que andam nessa contramão louca. Muitos são os aflitos, as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todos. Eu gosto desse versículo aqui, meu irmão. Esse versículo é pequenininho, é muito comum. Tem nada de novo aqui, eu me alegro nisso. Que a Bíblia não diz que nós estamos imunes aos problemas. Que esse convite que uma denominação faz, pare de sofrer, é mentiroso. Mas que a Bíblia diz, olha, que as aflições do justo são muitas. Sabe por que, meu irmão, eu gosto de ressaltar isso? Porque no dia que você experimentar, e vai inevitavelmente você e eu experimentaremos, porque nós andamos, como eu acabei de falar, na contramão do mundo, haverá um choque num determinado momento.
A primeira luta que inicia dentro de si é você crucificando a sua vontade em prol da vontade de Deus. É reconhecendo que tem que temer a Deus, que tem que andar nos passos de Cristo para poder experimentar a vida eterna com Ele. A primeira aflição começa em você mesmo. Eu costumo dizer, porque já ouvi isso e tenho isso por verdade, que vida cristã não é nada confortável, muito pelo contrário. Já escrevi, você quer me seguir? Você quer ser denominado meu discípulo? Você quer ser reconhecido por mim naquele grande dia? Tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me andando dos meus passos. Não é nada confortável ser cristão, porque se você for um verdadeiro cristão, se você reconhecer o que Cristo realizou, como Ele andou, o que Ele fez e o que Ele requer de cada um de nós, você vai entender o que é negar-se a si mesmo. Viver em constante conflito. Viver toda hora dizendo, não agrada a Deus, eu não farei. Ou então dizendo, eu fiz e peço perdão, Senhor, porque não te agradou. Muitas são as aflições do justo, muitas. Mas a certeza nós temos, Deus a livra de todas. Eu quero aqui fazer um parênteses aqui, olhando para a vida de Jesus. Como é que você compreende o momento em que Jesus está no Calvário? Ou está caminhando para a sua crucificação, melhor dizendo, e ele olha para si e vê o ódio nos homens. Ele olha para si e vê que terá de experimentar o cálice da ira de Deus. Ele olha para si e vê que os seus discípulos, aquele que ele havia chamado, que são mais íntimos dele, não são capazes de vigiar nem por uma hora. Jesus sabia que passaria por aflições, mas Jesus confiava inteiramente no Senhor. Não é à toa que esses registros estão aqui diante de nós. Não é à toa que esses exemplos permeiam a nossa mente, que eles são expostos dia após dia dos acontecimentos da vida de Jesus como exemplo que nós devemos abraçar para caminhar ao final. O Senhor preserva-lhe todos os ossos e nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio, ou a infelicidade, ou o acontecimento infeliz matará o ímpio. O ímpio é aquele que vive na impiedade. O ímpio é aquele que eu acabei de mencionar, que anda na contramão dos salvos, ou daquele que é justo, ou que foi justificado. O ímpio não tem temor de Deus, diz a Bíblia, não tem compromisso com Deus. Vive uma vida regalada, vive a seu bel prazer. O seu Deus é o seu ventre, o que ele tem vontade de fazer, ele faz. O ímpio sofrerá um acontecimento infeliz, diz a Bíblia. Quando se deparará com o Senhor na eternidade, observará que toda essa vida aqui, regalada, vivida sem temor e sem tremor, resultará na separação eterna com Deus. Eu gosto de dizer isso quando eu falo de inferno. A gente tem uma imagem, que a gente criou essa imagem, isso é um folclore que nós identificamos como folclore hoje, mas que alimentamos durante muito tempo, que inferno é o lugar onde o diabo está com um garfão, que todo vestido de vermelho com preto. Mas eu gostaria de mostrar para você uma realidade do inferno. É um local onde Deus não está. Se isso não lhe assusta, a mim assusta muito. Porque eu compreendo o que é viver sem Deus. Hoje, a cegueira caiu dos meus olhos, caiu dos seus olhos, você que crê. E você pode testemunhar dessa verdade. Você deve testemunhar dessa verdade. Uma eternidade sem Deus é um caos. Nós damos o nome disso, inferno. Um local em que não se experimenta nem a graça comum de Deus é experimentada. E eu quero lhe dizer aqui o que é graça comum e graça especial. Graça comum é o sol nascer sobre bons e maus, sobre filhos e sobre aqueles que não são filhos. Graça comum são momentos de alegria que nós experimentamos aqui, porque se não momentos não, é a alegria que nós experimentamos aqui, e se a graça comum não existisse, não era possível viver aqui. Aqui seria o inferno. Graça comum é a chuva regar a terra do ímpio e a terra do justo.
Graça comum é aquilo que é cabível ao homem, independente de sua crença. É o alimento que é colocado em sua casa, é o ar que ele respira, é a saúde que ele goza, é um teto que ele tem para se abrigar. Agora, pare um pouquinho para pensar. Dimensione aí o que é uma eternidade sem Deus, sem experimentar a sua graça, sem experimentar o seu favor, objeto da ira eterna de Deus. Dá para você dimensionar? O inferno não é um local que nós usamos para lhe causar temor, não, muito pelo contrário. Nós tentamos, através da ministração genuína da palavra de Deus, lhe mostrar que Deus amou o homem e enviou o seu Filho para lhe livrar da separação eterna de Deus, do caos que será o inferno. E diz a Bíblia, no versículo 22, que o Senhor resgata a alma dos seus servos, dos seus filhos, daqueles que creem no Senhor. É Deus quem tira do lamaçal do pecado. É Deus quem arranca dessa vida vazia, desse engano que o homem vive sem Cristo. O salmista diz isso porque ele próprio experimentou isso. Eu posso lhe dizer isso porque eu próprio entendo que não existe outra vida para mim senão a vida com o Senhor. E a minha verdade é para você nessa noite, e eu lhe trago como é uma verdade conclusiva, que a parte de Deus não tem vida. Eu gostaria que você me dissesse: você consegue mesmo viver uma vida plena sem Deus? Distante do Senhor? Diz a Bíblia, exemplificando o que nós estamos falando aqui, que um homem decidiu sair da casa do pai. E que esse homem tenta viver uma vida apoiado naquilo que lhe estava disponível, o seu poder, o seu dinheiro, suas amizades, seus prazeres, até que isso vira fumaça. Até que um dia isso acaba. E depois esse homem vai viver uma vida de mendigo. E eu não falo de mendigo pelo simples fato de estar pedindo ou de pedinte. É porque sem Deus, você destituído da glória de Deus, você no máximo é um homem. Um homem que depois de morrer virou pó. Um homem que não tem a alegria da habitação do Espírito. Até que, pela graça de Deus, como diz o versículo 22, Deus resgata você, Deus me resgata, fazendo cair a ficha. Ao passo que esse homem estava bebendo lavagem de porco. E eu quero aqui tornar isso mais claro. Não se trata de beber simplesmente a lavagem de porco. Se trata de viver uma vida que não é digna de um filho de Deus. E ele cai em si. E ele reconhece que o alimento verdadeiro para a sua vida, para a sua alma, nasce em Deus, está na casa do Pai. E ele volta arrependido. E o meu convite para você nessa noite: se você que sente-se, que faz um autoexame agora de si, reconhece que está diante de Deus, que está distante de Deus, que está vivendo uma vida regalada ao pecado, que é escravo, que não tem a alegria de bendizer ao Senhor com sua boca, com seu lábio, não tem na sua boca o perfeito louvor, e reconhece que precisa nascer de novo, que reconhece que vive uma vida vazia, sem fundamento, sem graça, e eu falo graça de Deus, uma vida que você sabe que está sozinho, que não busca ao Senhor, porque existe um véu, precisa ser rasgado, porque você não experimentou ainda a alegria de servir a Deus. Existe uma separação, um muro de inimizade, que tem lá em Efésios capítulo 2, que o Cristo, depois de você aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida, lhe disponibiliza a derrubada desse muro. Se você que não tem comunhão perfeita com Deus, e você sabe do que eu estou falando, se você parar para pensar, se o Espírito lhe contrapôs, Jesus Cristo disse que iria para o Pai, enviaria o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque o mundo não compreende.
Mas aqueles a que a Bíblia diz, os seus servos, versículo 22, a quem o Senhor vem resgatar a alma, esse espírito lhe convence da vazia vida que você tem, lhe contrapõe e diz o pecado, a justiça e o juízo que você vive, e diz que um dia você se deparará com esse Deus justo. Esse espírito lhe capacita a crer. E depois de concluir essa verdade, você nasce de novo, você nasce de Deus. Você vive essa vida aqui que nós estamos propondo, que Davi propôs e que é comum a quem é servo do Senhor. Eu quero lhe convidar, meu irmão, para finalizarmos. Eu ainda tenho 10 minutos, essa live deve durar 1 hora, se Deus assim permitir. Abra, por favor, a sua Bíblia em capítulo 2 de Tito, versículo 11. Enquanto eu enxugo aqui o suor, porque não tive o cuidado de ligar o ventilador. Abra a sua Bíblia, por favor. Em Tito capítulo 2, versículo 11. Eu me engasguei. Glória a Deus, por tudo dai graça. Eu quero lhe dizer a força, a condição que eu encontrei, que você encontrou, que fomos encontrados, que foi nos disponibilizado para obedecer e para viver dessa forma. Nesse mundo, nessa era ainda. Tito capítulo 2, versículo 11 diz o seguinte, olha, porque a graça de Deus, o amor de Deus, o seu favor se manifestou de maneira salvadora a todos os homens. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Diz o versículo 12, Tito 2,12, educando-nos, ela nos capacita, ela nos educa, educando-nos para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, só é possível fazer isso com o auxílio de Deus, com a graça de Deus na sua vida. Sem Jesus não dá. Sem o Espírito de Deus lhe auxiliando no momento da sua fraqueza. Sem o Espírito de Deus lhe capacitando, dizendo Abba Pai, lhe direcionando à vontade de Deus. Educando-nos, versículo 12 de Tito capítulo 2. Educando-nos para que, renegando as paixões e as impiedades mundanas, vivamos nesse presente século de maneira sensata, de maneira justa e de maneira piedosa. E se tem alguma dúvida a esse respeito, você deve questionar Deus, porque eu estou falando isso, é palavra de Deus, não é palavra de Mardônio. Se você acha que isso é impossível, você precisa experimentar essa graça. Eu falo de mim. Ser cristão é reconhecer que é um miserável pecador. É um homem que reconhece que a sua vida é vazia, sem sentido, e que corre para os braços do Pai, porque entende que nele há refúgio, que nele há socorro, que é Ele que é capaz de nos livrar de todas as nossas angústias, de todos os nossos temores, de uma eternidade sem Ele. Essa graça lhe capacita, segundo Paulo. E se você quer saber quem era Paulo, Paulo era o perseguidor da igreja de Cristo. Paulo ouviu de Cristo o que eu não ouvi, o que você possivelmente não ouviu. Que duro é perseguir o próprio Cristo. Paulo tinha em sua boca, em sua vida a religiosidade, em sua boca o gosto de sangue, de realizar a sua própria justiça, pensando ele que ela tinha algum valor. Até que Cristo desnuda a sua alma. Até que Cristo se depara com ele e Paulo cai prostrado diante de Deus. Porque ninguém consegue resistir o poder, a graça, a santidade, a manifestação de Cristo ou do Cristo, do esperado de Deus, do esperado da igreja, do enviado de Deus. E viver já nesse presente século de maneira sensata, de maneira justa, de maneira impiedosa, ou de maneira piedosa. E eu vou falar novamente porque eu sei que tem pessoas aqui que não têm a fé que nós temos, que ainda não compreendem, porque Cristo ainda não revelou, mas eu creio que revelará, que nós ainda erramos, e erramos feio. E é necessário nos reconciliarmos. Que nós ainda desagradamos ao Senhor, mas isso é um erro de percurso. Não é algo que nós temos deleite, não é algo que é comum à nossa vida. E diz o versículo 13, aguardando. Esse é o resultado de quem alcançou, foi alcançado pela graça regeneradora de Deus.
Essa graça que nos educa a viver de maneira que eu digo não para o pecado e sim para a vontade de Deus. E você vive agora, versículo 13, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo diz: ei, eu vou para o Pai preparar morada, mas eu venho buscá-los, e onde eu estarei, vocês estarão comigo. Os discípulos não compreenderam isso, e no momento da ascensão de Cristo, ficavam olhando para cima, sem compreender completamente. E a Bíblia diz que seres celestiais, e ele, por que vocês estão olhando para o alto? Esse que vocês agora veem subir, voltará uma outra vez para lhe buscar. E a igreja vive fundamentada na esperança da realização dessa promessa, aguardando a bendita esperança, aquilo que nós temos mais precioso. O poder não nos seduz mais. O pecado não tem o poder de nos lubridiar. Nós não estamos mais nos deleites da carne, porque nós entendemos, foi aberta a nossa visão, o nosso entendimento, a nossa alma, foi restaurada o nosso ser, a glória de Deus nos foi devolvida. Agora nós voltamos a perceber o quão é preciosa a sua visita, o quão é preciosa a sua comunhão, o quão é preciosa a sua habitação, o quão é preciosa a sua palavra. E dizemos não para o mundo, e dizemos não para aquilo que antes não conseguimos ou não tínhamos força para dizer. E agora essa graça nos capacitou, essa graça nos encorajou, essa graça nos fortaleceu, nos conforma à imagem de Cristo. E diz que nós aguardamos a bendita esperança, Tito 2,13, e a manifestação da glória de Cristo, do nosso Salvador, o qual a si mesmo se entregou por nós, a fim de nos remir ou nos resgatar de toda a iniquidade que nós vivíamos e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, um povo zeloso de boa obra. Cristo morreu com esse objetivo e a vontade de Deus não pode ser frustrada. Ele resgata a alma de todos aqueles que são seus servos, que são seu povo, porque o seu desejo é criar um povo exclusivamente seu. Nós pertencemos inteiramente a Deus depois que estamos em Cristo. Nós somos trazidos através da pessoa de Jesus Cristo para o Pai. E Paulo diz, e agora eu finalizo, versículo 15, dize estas coisas, anuncia. Paulo está dizendo a Tito, e eu falo para você e o Espírito fala para nós nessa noite. Dize estas coisas, repete essas coisas, torna-as notórias, deixa claro, exorta e repreende também com toda a autoridade, com a autoridade de Deus, não é com a autoridade de homem não. E diz o texto, que ninguém te despreze, que ninguém te repreenda, que o poder de Deus que está em você, lhe capacita a isso, lhe encoraja a isso, que você tenha essa certeza. Diga isso, repita, esboce, explane. O ide é repetir essa realidade, é externar essa vontade. E eu faço o último apelo nessa noite. Você que ainda não tem essa alegria, você que não compreende isso ainda, se você quiser, eu me dedico depois dessa live, até no particular, até porque só vai ser possível no particular, né? No particular nós conversarmos a esse respeito, das maravilhas de Deus, das maravilhas que eu fui alcançado, e que eu não sou o único a dizer isso. A igreja do Senhor está sobre toda a terra, repetindo essa verdade. E a minha oração é que o Espírito testifique ela para você, porque eu não sou capaz de levar essa palavra até a sua alma. Eu conduzo através desse som até o seu ouvido. E Deus leva a sua alma, a sua mente, destrona toda potestade, todo principado, e lhe capacita a ouvir essa verdade. Ele tornar uma nova criação em Deus. Que Deus o abençoe. Que Deus nos abençoe. Que nós possamos combater o bom combate na certeza de que o Senhor nos salvou, nos regenerou, nos capacitou, nos dá a graça a cumprir os mandamentos que antes não éramos capazes, que fabricávamos deuses para adorar porque não entendíamos a plenitude do nosso Deus, porque não tinha o seu Espírito, e na ânsia de encontrar um Deus que preenchesse o nosso vazio,
fazíamos dele deuses de madeira, Deus de gesso, Deus de pedra, deuses segundo a nossa imagem, sem construir nada. Construíamos um folclore, que nada mais é do que uma idolatria. Nos fizemos deuses pensando que éramos poderosos, que conseguimos viver sozinhos. Mas a graça nos capacitou, nos capacita ainda. Dia após dia nós nos tornamos mais semelhantes a Cristo. O processo é chamado de santificação. É Deus trabalhando no seu caráter, trabalhando no meu caráter, trabalhando na sua vida, trabalhando na minha vida, me dando o real sentido de viver. Hoje nós conseguimos em Cristo não roubar, não matar. Hoje nós conseguimos em Cristo não cobiçar aquilo que não é nosso. E todas as vezes que agimos de maneira desconforme com aquilo que Deus, depois de nos regenerar, tem para nós, nós nos reconciliamos, porque entendemos que a preciosidade, que o nosso tesouro está em Cristo. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Deus, difícil é para nós expor essa palavra, se não for através dos teus cuidados, do teu Espírito nos capacitando. Eu digo que até é impossível viver nesse mundo, Senhor, sem a ajuda capacitadora do teu Espírito, sem a habitação dele em nós, sem a mente de Cristo, sem pertencermos ao teu corpo, sem a tua palavra, que é a Bíblia, sendo examinada. Deus, nós reconhecemos, Senhor, que somos pequeninos, que somos falhos, que estamos aquém da tua vontade, mas exemplo do salmista Davi, nós queremos bem dizer ao Senhor, nós queremos render graça ao teu nome. O desejo do nosso coração não é mais entesourar, Senhor, aqui, não é mais acumular, não é ser poderoso, não é se deleitar nesses prazeres carnais, que é tudo que o mundo pode nos oferecer. Mas o desejo da nossa alma é sincero, e o Senhor conhece, porque o Senhor sonda, o Senhor esquadrinha, foi o Senhor quem formou. É estar diante de ti, Senhor. É estar prostrado diante de ti. É viver uma vida que com os nossos lábios, que com nossa mente, com todo o nosso ser, com todo o nosso entendimento, nós rendamos graça ao teu nome. Nós te pedimos perdão, Senhor, por todas as vezes que entristecemos o teu Espírito, que agimos de maneira desconforme, estranha à vida que o Senhor planejou e que Cristo conquistou na cruz. E a oração que nós fazemos é que o Senhor segure na nossa mão, é que o Senhor firme os nossos passos, é que o Senhor coordene a nossa mente, os nossos pensamentos, é que o Senhor faça com que nós entendamos o que é viver uma vida que glorifica o teu nome. É termos a certeza de que o que é mais precioso já nos foi devolvido, que é a glória de Deus, e que ela não pode ser trocada, ela não será trocada por nada nesse mundo. Toma-nos em tuas mãos. Faz com que aqueles que ainda não compreendem essa verdade, transcreve a ele, Espírito Santo. Deposita na mente, no coração, regenera, gera de novo, gera de Deus, faz nascer de Deus. É como Cristo falou para Nicodemos: não é possível se você não nascer de novo, Nicodemos. Você é um homem natural, porque você nasceu da naturalidade do homem. Mas você precisa compreender as coisas do Espírito. E você só compreende as coisas do Espírito depois de nascer de Deus. E nascer de Deus só é possível quando você reconhece a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Porque Cristo lhe apresenta o Pai, Ele é o caminho que lhe leva a Deus. Essa é a oração que te fazemos, ó Espírito Santo. Essa é a oração que te fazemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. E louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, eu me alegro todas as vezes que faço essas lives. Não porque estou sendo visualizado, ou porque ela está se tornando comum. Eu podia ter feito isso antes e nunca fiz. Mas porque tenho a alegria de ver pessoas que nunca tive eu a oportunidade de compartilhar a palavra, mas que elas hoje estão ouvindo através dessa live. De maneira simples. Aqui só tem um celular diante de mim. Pressionado por um objeto e outro, ele se coloca de pé e eu consigo aqui sem muita habilidade manuseá-lo. Mas tenho a alegria de ver pessoas que se dirigem a nós ou se conectam conosco e vêm aqui, como está a Iaponira, que é a esposa do meu primo, que está lá na Paraíba, em Patos. Pessoas aqui como
A irmã Elizabeth, que é da nossa congregação, o irmão Marcelino, a irmã Eliane, José Iberapurão, irmão Maninho, irmão Tiago Santana, ali do Paracuru. Eu te amo em Cristo Jesus, meu irmão, que Deus te abençoe. A irmã Graça, são pessoas que compartilham conosco da comunhão dos santos. O irmão Val, louvado seja Deus. A irmã Valdene, louvado seja Deus. Todos os seus familiares, o irmão Marcelino, glória a Deus. A irmã Ana Cristina, a irmã Angélica Souza, oh glória, Deus te abençoe, minha irmã, saudade de ti, da sua família. Seu Andrade, que trabalhou comigo, né? Louvado seja Deus, Deus te abençoe, seu Andrade. Lhe amo em Cristo, meu irmão. Avelino Souza, não sei quem é aqui, ou se sei, não estou lembrado, peço perdão, mas que Deus te abençoe de igual modo, meu irmão. Cidinha Lima, lá do nosso interior, não sei se está lá pelo Goiás, não sei se está em Lavras, onde estiver, esteja na presença do Senhor. Aleluia. Patrícia Rocha também não... Lagoa do Juvenal, amém, minha irmã Patrícia, Deus te abençoe, serva de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Já falei do seu Andrade Araújo, juntamente com a sua família, que Deus te abençoe. Amém, meus irmãos. É nessa alegria que nós vivemos, é nessa esperança, é nessa condição que é possível dizer, nós nos jubilamos no Senhor, nós estamos alegres em Deus, nada nos faltará, porque Ele é a plenitude de tudo que necessitamos. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus, que a graça de Deus que foi disponibilizada em Cristo Jesus nos capacite a viver essa vida, e se um dia nos afastarmos dela por nossa ignorância, por não entendermos a sua preciosidade, que o amor de Deus novamente nos alcance, que a graça de Deus que está na sua vida seja dirigida a mim, que eu possa também, a graça de Deus que está em minha vida, dirigir a você, lhe trazendo, lhe convencendo a voltar para os braços do Pai, de ter a certeza e a convicção de que não há vida à parte de Deus, que nós tenhamos diante de nós, depois de obedecermos e vivermos uma vida voltada para o Senhor, bendizendo o seu nome com a nossa alma, com a interesse do nosso ser, possamos desfrutar de uma eternidade com Ele. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Mandar um abraço aqui para o meu pastor, o pastor Pérez, para a irmã Selma. Que Deus abençoe também a irmã Eliane, a irmã Vitória. Louvado seja Deus. Amém. Eu quero mandar um abraço para mais alguns. Deixa eu ver se ainda tem alguns. Pessoas que eu não citei, meu pastor já citei, Pérez Lopes de Melo, aleluia. Deixa eu ver quem eu deixei de fora. Não estou conseguindo ver todos não, são 18 aqui, mas só está conseguindo mostrar alguns. Que Deus abençoe em Cristo Jesus, um forte abraço.